Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a homenagear o centenário da Academia Brasileira de Letras, nos termos do requerimento dos senadores Joel Holanda e Gilberto Miranda e outros senhores senadores. Estão na mesa a presidente da Academia e o presidente José Sarney, também acadêmico, além do secretário Cunha Lima. Eu concedo a palavra ao senador Joel Holanda. Senhor presidente do Senado Federal, senador Antônio Carlos Magalhães, senhora presidente da Academia Brasileira de Letras, escritora Nélida Pion, senhor senador e ex-presidente desta casa, José Sarney, senhor senador Ronaldo Cunha Lima, senhor senador Ney Suassuna, senhores acadêmicos, que com as suas presenças abrilhantam esta sessão especial, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Há 100 anos, um grupo dos mais respeitados escritores do país inaugurava a Academia Brasileira de Letras. A ideia de criar uma instituição com o objetivo de preservar a língua e a literatura nacionais partiu do pernambucano Medeiros e Albuquerque, mas a iniciativa coube principalmente a Machado de Assis, que liderou o movimento com a sua reconhecida autoridade intelectual. A marca da personalidade de Machado de Assis, o denso prestígio do seu nome, foi fator decisivo naquele momento histórico em que os escritores, como todos os demais segmentos da população, estavam divididos entre os ainda adeptos da monarquia e os da república recém-implantada. Da pleiade de escritores de então, lembro, dentre outros, a figura de Joaquim Nabuco, José Veríssimo, Coelho Neto, Raimundo Corrêa, Aloísio Azevedo, Alberto de Oliveira, Rui Barbosa, Clóvis Bevilacqua, Olavo Bilac, Oliveira Lima e Silvio Romero. Machado de Assis conseguiu superar obstáculos e vencer resistências. Aglutinou velhos e novos, republicanos e monarquistas, poetas e prosadores, a melhor nata da nossa elite pensante para dar nascimento à Casa dos Imortais. Uma corporação que trazia o destino simbólico e singular de ser para sempre, como que o espelho da nossa identidade intelectual e, por conseguinte, o espelho da própria alma do povo brasileiro. Uma corporação, como está resumido nos seus estatutos, voltada à cultura da língua e da literatura nacional. Ou seja, algo que mexe com os nossos próprios fundamentos, sendo a língua e a literatura o cordão que nos eleva, o cordão que nos ata e nos une para o exercício da nacionalidade. Eleito presidente, o autor de Dom Casmurro permaneceu, enquanto viveu, à frente da ABL. No discurso inaugural da Academia, em 20 de julho de 1897, frisou polidamente aos companheiros, abro aspas, o vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Da obra, lembra ele, exige não só a compreensão pública, mas ainda e precisamente a vossa constância. E foi com uma constância exemplar que a Academia Brasileira de Letras chegou
à idade centenária. Inicialmente sem sede, reunia-se na redação da Revista Brasileira. Depois foi a vez do Colégio Pedro II, então chamado Ginásio Nacional. Posteriormente, na Biblioteca Fluminense, no Ministério do Interior e no Real Gabinete Português. E conto essas peripécias não por amor às filigranas do detalhe, mas para reiterar o papel da vontade obstinada na realização das grandes obras. A peregrinação durou 7 anos. Em 1905, a Academia alojou-se no Silogeu Brasileiro, onde ficou por quase 2 décadas. Em 1923, o governo francês doou à entidade o Petit Trianon, construído para a representação da França na exposição do centenário da independência em 1922. Aí posso dizer, a ABL alcançou a sua independência e a sua maturidade. Devendo-se, no caso, ainda consignar que a França já havia doado o próprio modelo em que se moldara a criação da nossa Academia de Letras. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, o currículo de suas realizações traduz bem a contribuição da Academia Brasileira de Letras à cultura do nosso país, em especial à língua portuguesa. Entre outras ações, merecem destaques as reformas ortográficas que há 90 anos vêm sistematizando e atualizando as regras que regem as palavras de nosso idioma. A última flor do Lácio, na expressão do poeta Olavo Bilac. Estudos lexicográficos ocuparam a agenda dos acadêmicos por muitos e longos anos. Graças a eles, a bibliografia brasileira foi enriquecida com 2 dicionários de inestimável valor, um de brasileiríssimos e outro de significados. Ainda na área do léxico, quero fazer referência especial ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Baseado em obra de igual teor da Academia de Ciências de Lisboa, a Comissão Acadêmica do Vocabulário, composta por Pedro Calmon, Barbosa Lima Sobrinho, Abigail Renault, Antônio Auás, deu, por assim dizer, a certidão de nascimento do vocabulário brasileiro. Recolheu tão exaustivamente quanto possível o léxico da língua na sua feição escrita. Alcançou 400.000 registros que formou o vocabulário comum. Só por esse trabalho, que prestou imensurável serviço à lexicografia, à lexicologia da língua portuguesa, a Academia Brasileira de Letras já teria justificado a sua fecunda e gloriosa existência. Mas a ABL também se empenhou na reedição de obras do período colonial, entre elas a Prosopopeia de Bento Teixeira, o primeiro trabalho de cunho literário realizado no Brasil, sendo esse, permitam-me citar aqui, mais um pioneirismo pernambucano. A Academia vem publicando uma conceituada revista, estimulando abrangentemente a produção de trabalhos literários. Distribui prêmios para as categorias de poesia, romance, conto e novela, crítica e história literária, história social ou política, memória, teatro, filologia, etnologia e folclore, crônica, livro de viagens e outros escritos. O maior deles é o que leva o nome do fundador e primeiro presidente da casa, o Prêmio Machado de Assis, para o conjunto de obras. Mas lembro ainda a biblioteca da ABL, que abriga documentos de grande valor literário, ou mais amplamente, de grande valor cultural, entre os quais a documentação biográfica de todos os acadêmicos e respectivos patronos, sem esquecer o precioso acervo sobre a história brasileira, em que se inclui, logicamente, a história da própria instituição, um verdadeiro memorial, em síntese, da inteligência de nosso país. E também não posso deixar de assinalar que os discursos acadêmicos de recepção e posse formam,
sem dúvida, um capítulo especial na memória de nossas antologias literárias no tocante à arte da oratória, em que, no caso, sempre se conjuga a elegância do verbo à fecunda análise de textos e personalidades. Quero assinalar, por outra parte, que a Academia Brasileira de Letras logo produziu rebentos em estados e municípios. Pernambuco, por exemplo, inaugurou a sua academia 3 anos apenas após a criação da ABL, que, aliás, teve 4 pernambucanos entre os seus fundadores: Joaquim Nabuco, Medeiros e Albuquerque, Silva Ramos e Oliveira Lima. A Academia Pernambucana de Letras ocupa um denso espaço sociocultural e tem como sede hoje um belo casarão, o solado Barão Rodrigues Mendes, tombado pelo patrimônio nacional. Possui essa bela sede, quero destacar, graças a seu presidente de então, Marcos Vinícius Vilaça, tão jovem, tão presidente, no dizer de Gilberto Freire, e a correspondente sensibilidade do governador Paulo Guerra, que desapropriou o imóvel e o doou à Academia Pernambucana. Uma obra, diga-se de passagem, que vem sendo zelosa e diligentemente preservada e até ampliada, como outros o fizeram, pelo seu atual presidente, o ex-parlamentar constituinte e íntegro homem público, Luiz Magalhães Melo. Senhor presidente, senhores senadores, senhora presidente Nélida Pinhon, fiz essa digressão sobre minha terra para ressaltar a presença acadêmica de Pernambuco, que sempre teve uma representação e sempre teve uma bancada muito significativa na Academia Brasileira de Letras. Além dos 4 fundadores já citados, devo lembrar nomes da envergadura de um Olegário Mariano, Antônio Austrégésio, Múcio Leão, Manuel Bandeira, Mauro Mota, João Cabral de Melo Neto, Marcos Vilaça, aqui presente, Antônio Carnelião, Arthur Orlando, Adelmar Tavares, Álvaro Lins, Celso Vieira, Dantas Barreto, Souza Bandeira, Martins Júnior e os seus ex-presidentes, ex-grandes presidentes, Barbosa Lima Sobrinho e Austrégésio e Ataíde. A estes, nós poderíamos ajuntar ainda os nomes, o seu tanto pernambucanizados, de um Ariano Suassuna, de um Ledo Ivo, e que me permita a Bahia e o presidente Antônio Carlos, de um Eduardo Portela, que tanta afetividade, tantas ligações tem com o Recife. Tanto é assim que, quando da sua eleição, coube à Bahia ofertar o seu fardão e a Pernambuco, através do governador Marco Maciel, a espada tradicional da Academia Brasileira de Letras. O que mostra, presidente Antônio Carlos, se a questão da comarca do São Francisco nos separa, Eduardo Portela nos une e nos engrandece a nós, baianos e pernambucanos. A propósito, gostaria, inclusive, de ressaltar que foi Eduardo Portela a primeira autoridade federal que um dia apostou no jovem secretário de Educação, envolvido com o cuidado de 1 milhão de crianças e 40 mil professores. E foi graças a seu apoio que eu pude desempenhar essa missão que o então governador Marco Maciel me deu de dirigir os destinos da Secretaria de Educação. Devo muito da minha iniciação, inclusive política, ao apoio que recebi do então ministro e hoje acadêmico, baiano e pernambucano, Eduardo Portela, que me proporcionou também conhecer essa figura extraordinária, que é Arnaldo Nisquier, com quem aprendi muito nos nossos contatos para criar o Conselho Nacional de Secretários de Educação, naqueles tempos de secretaria, há 18 anos atrás. Mas poderíamos ainda, senhor presidente, juntar a esses pernambucanizados, por que não o do presidente, ex-presidente do país, ex-presidente desta casa e também acadêmico José Sarney, em cujas veias também corre, por via materna, sangue pernambucano.
minhas senhoras, meus senhores, feito em rápidas pinceladas um breve painel das realizações da Academia Brasileira de Letras ao longo de um século de existência, quero dirigir uma saudação toda especial à ganhadora do Prêmio Valmar pelo seu livro fundador, a já tão consagrada escritora Nélida Pion, primeira mulher em todo o mundo, talvez, a presidir uma Academia de Letras de âmbito nacional. Esse toque de renovação, sem dúvida, é um dos segredos da forte presença viva na densidade dos 100 anos de nossa Academia Brasileira de Letras. À presidente Nélida Pion, apelo também para se engajar cada vez mais com a lucidez e a seriedade que lhe são peculiares e que vem desenvolvendo a Academia na batalha pela atualização de dicionários e gramáticas, ou seja, pela preservação da língua que fundamenta o nosso próprio ser, não apenas como país, mas como nação. A minha pátria é a língua portuguesa, já dizia Fernando Pessoa. Senhor presidente, senhores senadores, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, o parlamento, como se sabe, é a palavra da nação. Que a Academia Brasileira de Letras seja sempre, de modo cada vez mais lúcido e atuante, um dos guardiães dessa palavra. Viva a Academia Brasileira de Letras. Viva a imortal Casa dos Imortais. Muito obrigado. O senador Gilberto Miranda iria usar da palavra nessa solenidade, entretanto, motivos técnicos do avião que o trazia fizeram retornar a São Paulo, daí porque o seu discurso será publicado no Diário do Congresso e posteriormente enviado à Academia. Eu concedo a palavra à presidente da Academia, senhora Nélida Pion, para falar em nome da Casa de Machado de Assis. Excelentíssimo senhor senador Antônio Carlos Magalhães, digníssimo presidente do Senado Federal, membros da mesa, senhores membros da mesa, senador Joel de Holanda, senador Gilberto Miranda e outros senadores proponentes da homenagem que tanto honra a nossa casa, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. O Senado é também a morada do Brasil, a casa da letra, das leis dos homens, aquelas leis que as carências sociais, o senso de justiça, o aperfeiçoamento do espírito, o sonho intransigente, os impulsos utópicos ditam em defesa de um humanismo sempre ameaçado, sempre renovado. Cada lei promulgada neste solo sagrado ganha naturalmente o espaço da pátria, ecoa pelo coração da rua e dos campos, busca com insistência a inspiração popular, traz em seu bojo uma sanção soberana. Sem a nobre matéria do humano, esvazia-se o reservatório da cidadania, da esperança, da ilusão da unidade nacional. Bem sei, como todos, que o Senado Federal, onde estamos hoje generosamente alojados, é a cúpula do regime. Aqui se encontra o verdadeiro equilíbrio da federação. Para aqui conflui a representatividade de cada Estado brasileiro. Quem somos, como somos, há que buscar a resposta nesta casa. Nenhuma porção da psique brasileira exclui-se deste lugar. Aqui se sentam, em pé de igualdade, todos os brasileiros. Cada Estado, com o mesmo número de senadores, é igual às vistas da federação sempre tão sonhada. Na condição, pois, de cidadã, de brasileira, de escritora, apresento-me a esta tribuna. Trago-lhes, em nome de todos os acadêmicos,
o espírito centenário da Academia Brasileira de Letras, que ora presido. Uma academia fundada no nascedouro da República, sob os percalços da transição de regime e que, após superar a marcha do tempo, desemboca hoje no Senado para selar este encontro histórico. Senhores senadores, nascemos em 1897, em dia que não sei chuvoso, sob a égide da pobreza, do sonho da juventude, da inabalável convicção de que o Brasil de então merecia um panteão consagrado à língua, à unidade literária, do gênio brasileiro, do talento criativo do Brasil. Ao longo das décadas, a nossa academia fortaleceu-se à medida que instituição como o Senado Federal se robustecia. E como, aliás, imaginar o contrário? Conceber um cenário em que a nossa casa predominasse solitária em meio às ruínas institucionais, sob a custódia do fracasso da representatividade nacional. Sempre acreditamos que a identidade cultural que se concentra na academia com rara densidade encontra no augusto Senado da República sua ressonância e de todos os homens. Afinal, somos feitos da mesma argamassa. O Senado e a Academia representam, sem dúvida, o que o Brasil engendrou de mais significativo enquanto forjava sua trajetória. A história, que guarda os fatos sem pretensão de esquecê-los, não nos perdoaria haver fraudado o desejo popular, o alento que nos foi delegado. Nesta oportunidade, convém rememorar nossas origens, tecer entre nós as coincidências, buscar analogias, identificar os sonhos partilhados. De certo, somos filhos de interminável enredo nacional, cujo epílogo, sempre postergado, redigiremos juntos. Pois, fora e longe dessa edificação, somos todos intransigentes defensores da memória e usuários incondicionais da mesma língua. Desta espúria língua lusa, engendrada pela privação, pelo vazio, pelo encantamento, pela subtração do antigo a pretexto do novo, pela ânsia de designar o que ocupa as regiões humanas e forma nosso inesgotável mistério. Senhores senadores, senhoras e senhores, falamos a mesma língua, tangidos todos pelos mesmos ambíguos e duradouros sentimentos. Portanto, a retórica que no Senado sustentou, alimentou, inflamou as grandes causas brasileiras, sempre encontrou ressonância linguística nos diversos centros de criação literária, não estando a salvo naturalmente a academia. A oratória de que o Senado sempre se orgulhou é a arte da incandescência, da palavra ígnea, da flama que se lança ao espaço sem medo, sempre generosa, como um equilibrista que na corda esticada debruça-se sobre o abismo na tentativa de lhe medir a irresistível fundura. Esta mesma retórica que, sustentada por tantas mentes privilegiadas dessa casa, revestiu-se de uma imagística oriunda igualmente do profundo substrato brasileiro. Esteve ativamente presente nas horas mais angustiantes da República, quando de seus lances dramáticos. Desta oratória, ora íntima, seca, ora com eloquência da epopeia, surgiram, contudo, a palavra de ordem, a predileção pela prudência. Uma matéria que igual se apresentou à Academia Brasileira de Letras, para que juntos, espelho um do outro, fôssemos paladinos das causas que dizem respeito aos interesses da nação. Ao celebrar neste 15 de abril de 1997 o centenário da Academia Brasileira de Letras, o Senado Federal, vanguarda e tradição combinadas, incorpora-se à nossa instituição como um membro vitalício, sem que se estranhe a irmandade agora proclamada. Afinal, o Senado esteve sempre presente à vida da Academia, não só através das eminentes figuras que pertenceram ao mesmo tempo às duas instituições, como pelo apoio político e cultural que o Senado nunca negou à Academia. Foram, aliás, esses brasileiros, revestidos de dupla função, que ao levarem a frase lapidar, pronunciada nesta tribuna com gênio e ritmo narrativo,
até a casa de Machado de Assis, terão certamente retomado a sentença de inspiração senatorial para adicionar-lhe outras versões emanadas todas da mesma fonte criativa, da mesma substância moral. A palavra de Rui Barbosa, por exemplo, que tanto norteou a vida do Brasil, a ponto de ecoar agora e sempre nas nossas consciências, emergiu ao mesmo tempo, cristalina e poderosa, na tribuna do Senado e no pódium da Academia. O genial tribuno, havendo sido senador e presidente da nossa casa, às duas instituições conferiu ilimitada honra. Outros senadores e acadêmicos, igualmente eméritos e notáveis, enlaçam nossos fados. Aqui despontam, com emoção, os nomes de João Luiz Alves, Roberto Simonse, Lauro Miller, Otávio Mangabeira, Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, Gilberto Amado, Luiz Viana Filho, Afonso Arinos e Darcy Ribeiro, que, com tanto pesar, tão recentemente nos deixou. Nossa instituição orgulha-se de ser representada nessa instituição pelo acadêmico José Sarney, até há bem pouco presidente do Senado, e há apenas alguns anos já membro ilustre da nossa Academia, presidente da República. Nossas respectivas memórias exigem, pois, o testemunho deste reconhecimento público, a evocação de fragmentos que bem justificam a viagem nossa a esta casa, onde sempre estivemos. O Senado e a Academia chegam ao limiar do novo século, laureados por intensa história. À sombra da geografia pátria, epicentro da nossa alma coletiva, a Academia Brasileira de Letras destaca partes de sua biografia e empenha-se em entrelaçá-la com a história mesmo do Senado Federal. Entre o Senado e a Academia há semelhanças. O Senado da República sempre foi um ambiente em que se amortizaram os inevitáveis choques provenientes da prática democrática. A Academia, por sua vez, assimilando tantas lições de Aristóteles e da fonte mesmo da vida, soube à perfeição conciliar no seu seio contrários, antagonismos, discrepâncias políticas e estéticas, para que, imbuídos, os senhores e nós, do espírito das respectivas instituições, fôssemos, quando há que ser, unicamente senadores e acadêmicos, a qualquer custo evitando os expurgos que trazem em si a marca dos regimes autoritários, inimigos da liberdade e da imaginação. Convém, neste momento, seguirmos rememorando a história, retomar o fio narrativo de Machado de Assis, quando este evoca visita feita outrora ao velho Senado, em 1860, quando jovem repórter. Nesta crônica, Machado decide reverenciar o Senado do Império, graças às litografias de Sisson que lhe surgem ao acaso. Circunscrito ao engenho da arte e às artimanhas armadas à sua revelia, mergulha ele, sob o prestígio memorialístico dessas gravuras, no passado brasileiro. E com o intuito de justificar seu intento e tratar de ser perdoado por se exceder nos pormenores, ele sentencia: é vício de memória velha, quem sabe coisas idas. O fato é que nada é tão contemporâneo para senadores e acadêmicos que seguir o cronista e a reconstituir o Senado de outrora, ensejando-nos, por meio de seu poder verbal, tentadora possibilidade de fundirmos os dois Senados, o do Império de 1860 e o da República deste ano da graça de 1997, em um só monumento cívico. Para tanto, não fazendo falta dizer que destas considerações machadianas nasceu um dos mais belos textos da língua nossa. Entre outras razões, porque Machado, com justeza e fina ironia, aporta-nos a pujança do Senado, então e agora, na vida da nação. E consente ainda que perpetuemos, através do seu gênio, a reverente instituição e a perspicácia do talento brasileiro. Os senadores de Machado, sucedidos pelos senadores que ora se apresentam nessa legislatura, continuam ainda hoje presentes nesta casa, do mesmo modo que o grande escritor, por estranha regência, segue nos presidindo com sua obra. De modo que os atuais senadores da República construam a memória do futuro
como os senadores do passado sedimentaram as memórias pretéritas. Esta casa, porém, contrária do império, ajustou-se à modernidade democrática. Há muito aboliu o lápis fatídico com que o imperador, consagrando a vitaliciedade dos cargos de senador, indicava a gosto quem devia ocupar uma cadeira senatorial. Também nós, na academia, em obediência ao espírito federativo que preside o Senado, só usamos o lápis para o registro das ocorrências humanas. Sem ânimo de vetar, tão somente ambicionamos que a perenidade dos homens e das coisas se façam sob o regime da arte, da reflexão, dos méritos pessoais. Mas são tempos aqueles que deram fundamento às nossas respectivas histórias e confirmam que trazemos na alma e na língua os traços determinados pela nossa civilização. Esta civilização que, emergindo de tantas e múltiplas heranças, amalgamou etnias, conceitos, sonhos, ilusões e imaginários, e que, ao olhar para trás, pôde bem examinar o predomínio em nós do engenho da invenção, da capacidade de instaurar, a partir mesmo do universo da carência, princípios que asseguram fé no futuro, a rara habilidade de regenerar os estados humanos que a realidade tão dramática teima em golpear. O Brasil, que o Senado esplendidamente representa e que a Academia secunda e custodia, é um país que, a despeito de exames categóricos e radicais que lhe apliquem, não aceita a dissolução de suas notáveis matrizes, respaldo do seu temperamento social. Sobre esta superfície brasileira que não se desmembrou, contrária à história ocorrida na América Latina, se dá uma civilização que, embora seus desumanos embargos, pretéritos e contemporâneos, suas clamorosas injustiças, deve ser examinada, exaltada. Neste país operou-se o milagre da língua. Soubemos preservar na integridade o Estado da língua, precursor do Estado do direito. Sem esta língua, não se habilitaria o homem a alçar a alma para o alto e tecer quimeras. A linguagem portuguesa, tão maltratada neste Brasil contemporâneo e fugaz, é o maior legado da nação. E na intransigente defesa de seu uso, pleno e fecundo, deve o Senado Federal, com sua autoridade de casa maior do Legislativo, bater-se em sua defesa. A globalização do mundo, como quer que se faça, não deve extrair porções relevantes da identidade coletiva. Não pode lesar a soberania da língua, roubar-lhe o fulgor, o portentoso brilho. A Academia Brasileira de Letras, ciente do peso histórico deste encontro, como guardiã da língua portuguesa, reassume nesta tribuna o compromisso contraído há 100 anos atrás de proteger esta língua, a língua portuguesa, a língua do Brasil, a língua do Senado, a língua dos direitos humanos, a língua do amor e dos sentidos secretos, a língua que discute Deus, a língua que constrói o edifício da arte, a língua que, associada à ilusão, embrenha-se pelo futuro, a língua das crianças, dos anciãos, dos que se encontram nessa sala e fora dela, a língua dos ancestrais, a língua sem a qual deixaremos de existir como nação, para sermos simples tarifa, prime rate, déficit público, orçamento, e o mais que a economia toma como epicentro do homem, como primado da razão. Esta reunião no Senado da República é uma festa para a Academia Brasileira de Letras, aqui representada pelos acadêmicos. É uma festa grata, repito, para a totalidade de seus membros. E permitam que eu aqui destaque a presença de alguns de seus ilustres acadêmicos neste augusto plenário. José Sarney, Eduardo Portela, Arnaldo Nisquier, Marcos Vinícius Vilaça, Carlos Nejar, Oscar Dias Correia, Cândido Mendes de Almeida, Dias Gomes, Ivo Pitangui, Alberto Venâncio Filho. Um momento, sim, de rara alegria para os cultores da língua, para os cúmplices do livro e da pátria. Hóspedes do Senado Federal, nós acadêmicos agradecemos comovidos ao presidente do Senado, senador Antônio Carlos Magalhães, ao senador Joel de Holanda, aos membros da mesa, aos demais senadores e senadores dessa Casa Maior, às autoridades e amigos,
a homenagem que presto ao centenário da Academia Brasileira de Letras. Estou certa de que semelhante iniciativa pertence de fato ao Brasil. Há 100 anos, nossa instituição integra-se ao imaginário brasileiro. Fala em seu nome, registra-lhe a memória, seus feitos e abençoa o transcurso da arte e da língua. Muito obrigada. Ao encerrar a presente sessão, quero agradecer aos membros do corpo diplomático aqui presentes, às autoridades e, em particular, aos membros da Academia de Letras. Ouvimos o pronunciamento do senador Joel Holanda, saudando a Academia de Letras. E agora, a Academia de Letras brinda o Senado pela voz da presidente da instituição, Nélida Pion, com um discurso que realmente merece constar dos anais da nossa casa como um lema, um paradigma de um pronunciamento ilustre da Academia de Letras do Brasil, Brasileira de Letras. Ela falou com a propriedade em pontos extremamente importantes para a nossa casa e de afeto com a representação maior do povo brasileiro. Disse que o Senado era a morada do Brasil, e eu digo que a Academia é a morada da cultura brasileira e é a casa maior da intelectualidade da América Latina. Por tudo isso, nós fizemos questão de realizar esta sessão para homenagear os 100 anos da Academia, para dizer que o povo brasileiro prestigia essa instituição, que o povo brasileiro está presente nesse centenário a partir de agora, com essa sessão do Senado e outras tantas manifestações que certamente serão oferecidas pelo Brasil em gratidão ao trabalho da Academia Brasileira de Letras. Nenhum país pode ser forte, mesmo economicamente, se não tiver uma base cultural maior do que a da economia. A economia só será forte na medida em que esteja lastreada, respaldada uma verdadeira cultura. E o governo, seja ele qual for, que não der todo o apoio às instituições culturais, está fadado a não ser um bom governo, por maiores que sejam os seus êxitos na economia. Por isso, eu estou extremamente feliz nesta hora de presidir essa sessão, extremamente honrado se em frente a esta mesa está a figura de Rui, que ilumina o caminho de todos os bons brasileiros, que foi presidente da Academia e é senador perpétuo do Brasil. Se está Rui, aqui também estiveram nessa presidência e membros da Academia muitos senhores senadores, entre os quais desejo ressaltar neste instante a figura de Luiz Viana Filho, que foi, no seu tempo, o maior biógrafo do Brasil. E também do nosso prezado colega, o acadêmico José Sarney, que já prestou maiores serviços na presidência da República, continua prestando no Senado, além de ter feito uma grande presidência, e é o romancista consagrado que também honra a Academia. Por tudo isso, nós tínhamos que dar um relevo especial a essa sessão. Nós tínhamos que agraciar a Academia,
E como acontece tudo na vida, a academia foi quem agraciou o Senado com a presença dos seus mais legítimos e competentes representantes, trazendo, só com a presença, um grande estímulo ao trabalho desta casa, sobretudo na área da cultura, que jamais poderá ser desprezada. Acho mesmo que em um Estado, e por isso mesmo na Bahia, às vezes que governei, dei um extremo valor à cultura. Ninguém pode governar sem a cultura ao lado. As letras, as artes, a cultura é realmente a base de um país que quer progredir. Acho que nós estamos muito felizes com a presença dos senhores e senhoras acadêmicos, porque é muito importante que a intelectualidade brasileira viva os momentos de dificuldade da classe política, até para compreendê-la, até para relevar muitos dos seus erros, mas, sobretudo, para inspirá-la aos bons caminhos. É por isso, senhora presidente, que nós estamos felizes com a sua presença e dos nobres acadêmicos. É por isso que nós estamos sempre felizes em homenagear a Casa de Machado de Assis. Bastava ser Casa de Machado de Assis para ser a Academia Brasileira de Letras. Ninguém maior do que ele. E é por isso que, nesta hora, ao encerrar essa sessão e agradecer aos acadêmicos que aqui vieram a nos estimular o nosso trabalho e agradecer a homenagem que justamente fizemos em nome do povo brasileiro, eu quero dizer que nós estamos com aquela frase, estar no busto de Machado de Assis, na porta da academia. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola. É por isso que nós estamos aqui, para fazer maior a glória da Academia Brasileira de Letras dos seus 100 anos e, sobretudo, para glorificar os seus acadêmicos, tantos serviços prestam à letra e à cultura no Brasil. Está encerrada a sessão.